para passar para vocês, né, como a gente não teve nossa aula presencial, eu vou passar para vocês aqui o conteúdo, tá, que devia ser posto na aula. Infelizmente, eu passei mal, né, vocês sabem disso. Então eu tô aqui para poder, passar o nosso conteúdo que devia ser dado e para reforçar, claro, reforçando para vocês um entendimento melhor e para que vocês possam ter acesso novamente e constantemente a essa aula, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o que que é hidrólise e o tampão, como que funciona, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente começar. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre hidrólise e o tampão, tá? O que é exatamente a hidrólise? Ó, hidrólise, que a gente comentou, é uma quebra de molécula em partes menores por ação da água. Vai necessitar da água para fazer essa quebra. O que acontece com essa quebra, gente? Eu tenho uma estrutura lá, essa estrutura minha, né, por exemplo, seja uma proteína, seja um carboidrato, na minha molécula eu vou quebrar ela, porque é uma cadeia longa, eu vou quebrar ela e dividir ela, por exemplo, em 2. Quando eu faço isso, eu volto para minha estrutura, de um lado eu volto um hidrogênio e do outro lado eu volto uma hidroxila, que é um H-, tá? Ela difere-se da desnaturação. A desnaturação, a gente tinha comentado, é o quê? É quando eu tenho uma ação, né? Eu chego juntando, por exemplo, duas proteínas, dois aminoácidos, né? Ou, né? Eu posso juntar pelo menos dois monossacarídeos. Quando eu tenho esse aumento, né? Acontece a formação de uma estrutura maior, o que que vai acontecer? Eu tenho perda de água. De um lado eu perco uma molécula de hidrogênio e do outro lado eu vou perder uma hidroxila, né, uma molécula de hidroxila, tá? Então a hidrólise ela vai trazer também a água de volta para aquela estrutura, beleza? Então ela é importantíssimo sim, né, para fazer essa alteração, beleza, gente? Tá, então como que ocorre essa hidrólise, né? Então, a água vai ter uma ação a partir dos íons que ela tem. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho aí íon positivo, negativo, eu tenho cátion e ânion, né? Cátion eu tenho carga positiva, ânion eu tenho carga negativa, né? É só lembrar da questão da polaridade da água, né? A água tem polaridade positiva, polaridade negativa. Lembra da pilha também, a pilha, pode reparar que a pilha que a gente utiliza, ela vai ter positivo e negativo, né? Então, isso acomete dela gerar esses íons, e esses íons vão atuar para poder fazer essa quebra, beleza? Então, esses íons são capazes de entrar em contato com as estruturas, seja ela, a gente deu um exemplo básico aí, né? Que no caso seria as proteínas, por exemplo, né? E os meus carboidratos, né? Que vão entrar em contato com eles e vai promover essa quebra em pedaços menores e, claro, voltar para a nossa estrutura o hidrogênio e uma hidroxila, que foi desnaturada anteriormente por ação da ligação, por exemplo, peptídica, no caso das proteínas, e na ligação glicosídica, no caso dos carboidratos, certo? Aqui está o exemplo da hidrólise do colágeno, que é uma hidrólise de uma proteína, né? Eu tenho uma molécula aí, ela foi uma molécula hidrolisada. Hidrolisada, por que que eu chamei ela de hidrolisada, gente? Porque ela teve a ação da água, a ação de uma hidrólise. Lembra que eu falei com vocês? Hidrólise é o quê? É quebra. É quebra, lise, quebra. Então eu divido em vários pedaços e cada um desses pedaços vão estar com água, contendo água. Beleza? A gente comentou sobre isso, né? E aqui a gente pode apresentar também o caso da nossa hidrólise salina, né? É uma hidrólise ocorrida com sal, ou seja, a gente coloca sal e água no mesmo recipiente e sofre a chamada dissociação, beleza? Eu tenho uma dissociação, ou seja, o que que é dissociar, né? É
juntar, certo? Então, tem a hidrólise salina. Então, ó, os íons provenientes da dissociação de um sal solvido na água, eles vão interagir com os íons da água. Com isso, eu vou formar um ácido e uma base fraca, né? Então, quando ocorre do cátion do sal, o que é o cátion do sal? O Na+. O Na+ é o cátion do sal, tá? Quando ele vai interagir com o meu cátion da água, que é o meu H+, disso vai gerar um ácido fraco, certo? Já quando ocorrer a interação do ânion da água, quem que é o ânion da água? Hidroxila, ou H-, reagir com o cátion do sal, que é o N+, eu vou formar uma base fraca. Pessoal, fica a dica. Toda estrutura que apresentar hidrogênio na frente vai ser um ácido. Toda estrutura que apresentar uma hidroxila nela, vai ter no final, né? Vai ser uma base. Então, sempre para ser um ácido, vai ser H mais um átomo. Na hidroxila vai ter o átomo na frente, que é no caso da hidroxila da base, vai ter um átomo na frente e a hidroxila no final. Sempre vai ser assim. Isso eu classifico a diferença entre ácido e base. É claro que com isso eu vou distinguir o que é se o ácido ele é fraco, ele é forte, ele é médio, enfim, a força dele. Tranquilo? Então guardem isso. Toda vez que eu for olhar uma molécula, uma estrutura, eu tiver hidrogênio nela, já sabe, que vai vir sempre na frente, vai ser um ácido. Se eu tiver uma hidroxila nela, posteriormente, no finalzinho dela, vai ser uma base. Beleza? Show? É isso aí, tá, gente? Quando eu falo agora, por exemplo, de uma hidrólise de proteína, eu falo o quê? A água de algum tipo de substância, de algum tipo de organismo dentro do nosso corpo vai interagir com a proteína, fazendo com que a cadeia de aminoácidos que forma a proteína, ou seja, é separada pela quebra da ligação peptídica. Aí é o que eu falei para vocês, é a desnaturação. Por quê? Eu tenho uma junção de várias proteínas, perdão, vários aminoácidos que vão formar a minha proteína a partir de uma ligação peptídica. Esses aminoácidos vão ser separados através da hidrólise. A minha hidrólise que vai quebrar essa ligação peptídica que forma como se fosse uma cola para juntar esses aminoácidos. Beleza? É isso, né? Então tem vários aminoácidos vão se juntando através de ligação peptídicas, formando uma grande molécula de proteína. Aí eu chego com a água, fazendo hidrólise, fazendo essa quebra, e eu vou dividir em várias partes. E a hidrólise dentro do nosso corpo, né? Quem faz esse papel de separação dos aminoácidos são as enzimas também. Eu tenho ação enzimática aí também. A enzima também atua como essa quebra, né? Então, a hidrólise no nosso corpo é feita através da enzima. Lembra que eu falei com vocês a questão das enzimas nas aulas de proteína, da chave de fechadura? Essa enzima ela vai ser específica para isso. Específica para quê? Para fazer essa separação de aminoácidos, fazer a quebra da proteína e dividir em vários aminoácidos. Só que no processo do laboratório também, eu vou ter ação de ácidos fortes. Também vão romper essa ligação peptídica, fazendo uma grande cadeia de proteínas se dividida em várias partes menores. Então, eu vou ter a atuação da água, vou ter a atuação de enzimas e vou ter a atuação de ácido forte. Tem essas três principais ações aí para eu poder fazer a quebra da minha estrutura de proteína, por exemplo. Beleza? Então, aqui nós temos um diferencial, né, da hidrólise e da hidratação. Hidrólise é a quebra que ocorre por meio da ação da água, que a gente acabou de falar, a gente frisou bastante na nossa pequena aula aqui agora. Quando eu falo de desidratação, eu falo de união de duas moléculas que vai formar água.
Eu vou liberar água, na verdade, né? Eu vou liberar água. Ou seja, ligação peptídica é um exemplo de desidratação e ligação glicosídica são as mais comuns que a gente pode dar exemplo de desidratação. Por quê? A junção de duas moléculas, quando elas se juntam, eu perco um hidrogênio e perco uma hidroxila, que no final se juntam, se formam água e ele é liberado, tá? Porém, no meu procedimento de desidratação, há dois exemplos aí mais básicos, como o intermolecular, que são essa que a gente acabou de falar da ligação peptídica e glicosídica, que é a união de duas moléculas interagindo e liberando água. Isso é intermolecular, é entre moléculas, entre, né? Entre essas junções, essas duas moléculas aqui, tá bom? Quando eu falo de intramolecular, eu estou falando dentro dela, né? O que acontece dentro dela, como, por exemplo, um álcool, né? Igual a estrutura aqui, eu tenho a estrutura de um álcool, certo? O que vai acontecer ali? Eu vou quebrar ele, eu vou tirar a água a partir dele, ou seja, não há junção de duas moléculas. É uma única molécula que eu vou tirar a água dele. Isso eu chamo de desidratação intramolecular, tá? Ou seja, acontece dentro dele. Não precisa de união de duas para ter esse choque, para ter essa perda. E liberar o hidrogênio de um lado e o hidroxígeno do outro. Não. É retirado da própria molécula. Beleza? O que é a hidrólise? Um metabolismo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a digestão de certas proteínas acontecem através de quem? Através da minha hidrólise, né? Ela vai ser a água ou um ácido ou uma enzima que vai promover a quebra molecular em partes menores, como a gente já tinha comentado. Então, a enzima que faz a quebra, ela não é hidrólise. Quando a enzima que faz essa quebra, ela não tem ação de hidrólise. E nem quando o ácido, né, faz essa quebra. Porque aí eu deixo de ter atuação da água. Eu passo a ter atuação enzimática, eu passo a ter ação de um ácido. Certo? E agora, vamos falar brevemente sobre o tampão, né? O tampão. O que é esse tampão, né? O tampão é uma solução aquosa composta de um ácido fraco. Porém, este ácido fraco ele vai ter uma base conjugada, né, que tende a resistir às alterações do pH quando pequenas quantidades de ácidos e bases são adicionados naquele meio, próximo àquele meio. Ou seja, eu tenho controle a partir de um revestimento, de um base fraca e de um ácido fraco, como proteção, né? Então, ó, o meu ácido sempre vai doar hidrogênio, porque ele tem muita quantidade de hidrogênio. E a minha base sempre vai recolher aquele hidrogênio, né? Então, olha só que interessante, ó. Quando eu falo que ele é um ácido forte, ele vai ter o quê? Completamente dissociado em solução aquosa diluída, ou seja, ele vai ser completamente misturado naquela solução. Por exemplo, o ácido clorídrico. Com isso, não sobra resquício. Fica ligado nisso. Não tem resquício nenhum dele ali, do ácido forte. A base forte é a mesma coisa. Ela vai ser completamente o quê? Dissolvida também numa solução aquosa. Com isso, não sobra resquício, por exemplo, hidróxido de sódio. Já os fracos, tanto o ácido fraco quanto a base fraca, eles não vão ser dissolvidos completamente. Então, isso é importante, porque sobra resquício para mim, eu formo uma camada protetora. E com isso, ele impede o quê? Que eu tenha mudanças bruscas do pH. Então, tá aí a importância. Por que que eu faço uso de ácido fraco e base fraco e não dos ácidos fortes e bases fortes? Porque eu tenho resquício sobrando, aquele resquício faz uma camada, faz uma proteção de camada. Uma camada daquela região, protege, impedindo o quê? Essas mudanças bruscas que podem vir do meio externo, de ação de ou muito ácido ou muito básico. Beleza, gente? Então, isso é interferência que pode acontecer, né? Essas mudanças bruscas, então eu preciso ter um reforço ali e uma proteção. Quando eu falo que é um par conjugado ácidos bases, é porque ácido e base fraca não vão se dissociar completamente. Como eles não se dissociam completamente, eles formam um par conjugado ácido-base, ou seja, uma proteção, né? Como deu exemplo aqui, né?
O ácido vinagre tem um pH 4,76. A gente sabe que isso aqui ele vai acabar liberando hidrogênio. Quando ele libera hidrogênio, quer dizer o quê? Que ele é um ácido. O restante da molécula é o acetato, que é uma base sendo capaz de recolher o hidrogênio e se transformar no ácido. E no final tem moléculas de ácido e moléculas de base do mesmo tempo. Só que isso aqui se refere ao quê? A proteção que é formada, né, no nosso corpo, no nosso organismo, que é o tampão. Beleza? Ou seja, no meu tampão, quando eu falo que é um par conjugado de ácido base, estou me referindo ao quê? Que tem o quê? Isso, né? Pode falar que ele tem o quê? Uma proteção formada a partir de uma base fraca e de um ácido fraco, né? Então, olha que importante, a atuação. O tampão, ele vai minimizar a alteração do pH, mas ele não vai impedir completamente. Não, ele vai diminuir o impacto, né? Vamos falar assim. O ácido tampão ele vai doar hidrogênio para o meio e a base do tampão vai recolher esse hidrogênio. O objetivo dele é não deixar que a concentração do hidrogênio varie. Com isso, eu formo essa camada de proteção. Certo, gente? Aqui a gente tem um exemplo, né? Da atuação do tampão, beleza? pH 7, adiciona uma porcentagem. O pH, né? Isso aí legal, interessante esse teste, né? Para eu saber uma noção do pH. Aqui, brevemente, o tampão do bicarbonato, beleza? Que ele vai ser encontrado para manter no plasma do sangue, esse tampão, tá? A ação dele, né? Que acontece, tampão do bicarbonato, metabolismo, né? Ação do metabolismo dos compostos, no sangue, o bicarbonato aqui, esse tampão de carbonato, que é o mais básico, que a gente falou brevemente aqui agora, e é isso, gente. Beleza? É só uma revisãozinha, para vocês entenderem como é que funciona a ação, o que que é uma hidrólise, o que que é o tampão de modo geral, beleza? Agora, nós vamos começar falando, pessoal, nós vamos alterar aqui, nós vamos fazer uma palhinha, nós vamos começar aqui agora, tá? Falando sobre o que que é, a gente vai entrar um pouco na introdução do que é o metabolismo, né? Isso é importante para vocês terem uma noção básica do que é o metabolismo, tá? Então, agora nós vamos começar pincelando aqui, ó. Introdução ao metabolismo e o sentido das reações metabólicas, catabolismo de carboidratos, lipídios de aminoácidos. É claro também, a gente vai falar um pouco sobre o anabolismo, que é o contrário do nosso catabolismo, certo? Então, o que é o metabolismo? É uma atividade celular altamente coordenada, na qual diversos sistemas multienzimáticos, ó, se liga na palavrinha multienzimáticos, são várias enzimas que vão atuar conjuntamente, né? Perdão, gente. Conjuntamente, foi a melhor palavra, em conjunto, naquele momento, a fim de quê? De manter a minha homeostase energética, que é o meu equilíbrio, né? O meu equilíbrio do meu corpo. Ou seja, o que eu quero dizer com equilíbrio do corpo? Tudo aquilo que a gente, por exemplo, se alimenta, a gente vai gastar. Isso é só lembrar também do caso da osmose que a gente já falou, né? A mesma quantidade de água que entra numa célula, ela sai. Isso deixa o equilíbrio daquela célula, ou igual a gente tem exemplo aqui, o equilíbrio do nosso corpo, beleza? Então, o metabolismo vai ser as transformações de substâncias químicas no interior dos seres vivos. Ou seja, eu tenho toda essa movimentação, toda essa transformação de quê? De substâncias, de metabolismo, de ações de enzima, ações de coenzima, a fim de quê? De fazer quebras, juntar estruturas moleculares, tudo isso em cada etapa da minha ação enzimática, das minhas ações enzimáticas, certo? Dentro do metabolismo.
Então, o sistema multienzimático, eu posso dizer também que é via metabólico, ou seja, ocorre nos metabolismos, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, um conjunto de reações químicas que gerenciam as transferências energéticas. Ou seja, eu estou preocupado aqui com o quê? Com gerenciar aquilo de energia que vai ser utilizado, se eu vou armazenar aquela energia, se eu vou gastar ela, né? Como que eu vou obter aquela energia, por exemplo? Então, agora aqui, ó, obter energia química. Como é que eu obtenho essa energia? Através de alimentação? Show, né? Agora, como é que eu vou armazenar ela? Então, ó, o armazenamento de energia química a partir da síntese de biomolécula. O que que é biomolécula mesmo? Só que a gente já falou, né? Proteína, carboidrato, lipídio. Por exemplo, são os três principais biomoléculas que a gente sempre bate na tecla. Ou seja, elas vão ser armazenadas no nosso corpo para a gente poder ter o que gastar. Aí depois, como eu falei, acabei de falar do que ter o que gastar, eu falo agora de degradação dessas biomoléculas, que vai também gerar energia, vai gerar ATP, que é adenosina trifosfato, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter também o quê? Uma síntese de macromoléculas. São mais específicas, tá? Síntese é o quê? Formação de moléculas maiores, mais específicas para funções celulares específicas, como, por exemplo, formação de proteína, formação de lipídio, formação de carboidratos. Tudo isso são macromoléculas, são cadeias mais longas e maiores. Beleza? Então, gente, o que que é exatamente o chamado catabolismo? Catabolismo é a fase degradativa em que as moléculas do nutriente orgânico, como carboidratos, lipídios e proteínas, vão ser convertidos em produtos finais, menores e mais simples, como, por exemplo, CO2, ácido lático, NH3. Ou seja, eu pego aí carboidrato, lipídio e proteína, quebro eles, né? E acabo o quê? Liberando CO2, ácido lático, NH3, e é claro, como eu faço essa quebra? Eu vou liberar o meu ATP. Então, a liberação de energia parte é conservada na forma de ATP. E eu tenho aí os transportadores de elétrons reduzidos, como o NADH, o NADPH e o FADH2, que nós iremos demonstrar um pouquinho mais sobre ele quando a gente entrar no metabolismo propriamente dito das ações, como respiração celular, glicose, gliconeogênese, enfim, nós vamos explicar a atuação deles em cada uma dessas etapas, de uma maneira simples para vocês entenderem melhor como que funciona isso, tá bom? E, beleza? E o meu anabolismo, eu também chamo de biossíntese, é o contrário. Eu vou ter moléculas precursoras menores e simples que vão ser ligadas, formando moléculas maiores e mais complexas. Ou seja, eu vou formar lipídio, polissacarídeos, que são vários açúcares, proteína e ácidos nucleicos, que são formados a partir de nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Então, requer fornecimento de energia, ou seja, requer gasto de energia. Ou seja, eu vou gastar o quê? ATP aqui. Então, vai ter a transferência do grupo fosforil do ATP, do NADH, do NADPH ou do FADH2. Resumindo, gente, aqui, lá no catabolismo, eu vou ter junção de moléculas menores. Perdão, não. Junção não, eu vou ter é, quebra de moléculas no catabolismo, quebra de moléculas que são grandes para moléculas pequenas, e vou liberar o ATP. E no anabolismo, eu vou ter essas moléculas pequenas se juntam, vai ter a junção delas, e eu vou quebrar, né? Quebrar? Não, eu vou unir. Eu vou unir essas moléculas pequenas e vou acabar gastando energia para isso, certo? Então, recapitulando, ó, catabolismo. Moléculas maiores são quebradas em moléculas menores, eu libero energia, eu libero ATP. Anabolismo, eu tenho o quê? Moléculas, né? Menores que eu vou juntar e vou formar uma molécula maior. Com isso, eu vou gastar ATP. Beleza, pessoal?
Então, eu posso dizer que o meu metabolismo vai ser o quê? O somatório de todas as reações químicas que ocorrem em uma célula ou organismo. Então, eu vou ter aqui, ó, uma série de reações catalisadas através de ações enzimáticas, por isso que eu vou chamar de vias metabólicas. Aqui tem um exemplo, ó. Eu vou dividir o metabolismo da seguinte maneira: eu posso chamar de precursor, intermediário e produto. Por exemplo, ó, o precursor, ação da glicólise. O que acontece na minha glicólise lá, todo o metabolismo, eu vou chamar de pontos intermediários. Tudo aquilo que vai estar acontecendo lá no meio, as ações, o gasto de energia, ação de enzima, ação de coenzima, antes de chegar. Já no meu produto final, eu tenho a formação da glicose. Ou seja, o precursor é a etapa inicial, o intermediário é aquilo que acontece no meio dessa ação do metabolismo, e o produto é o produto final, que é a glicose. Um exemplo básico também, a gente pode falar assim, ó, o meu precursor é que eu vou fazer o quê? Vou juntar os ingredientes para fazer um bolo. O intermediário vai ser eu criando, eu fazendo esse bolo, né? Eu juntando os ingredientes, misturando, tal, e o meu produto final é o meu bolo, certo? Então, como a gente tinha comentado, eu tenho aqui anabolismo, dois tipos, e catabolismo, né? Eu vou apresentar aqui minhas moléculas simples, né? Vou juntar, ou seja, aqui, vou gastar ATP e vou formar moléculas mais complexas, né? Igual aqui, ó. Síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. É necessário ATP, ou seja, eu preciso gastar ATP. Vai ser mediado através de enzimas e hormônios, como, por exemplo, carboidratos, ação como a glicogênese e a fotossíntese. Então, as proteínas vai ter uma síntese proteica e os lipídios, biossíntese de ácidos graxos. O que seria uma biossíntese? Produção de ácido graxo, tá? Síntese, não esqueçam dessa palavra. Síntese é referente à produção, beleza? E o meu catabolismo, eu já tenho o quê? Ó, moléculas mais complexas se tornam moléculas mais simples. Eu tenho uma quebra disso daí, né? Eu tenho uma quebra dessas moléculas. Então, ó, a quebra ou lise de moléculas complexas em moléculas mais simples. Ela é aproveitada essa energia para fornecer o quê? ATP, NADPH, FADH2. Com isso, vai ser mediado por quê? Por hormônios catabólicos, tá? O que seriam hormônios catabólicos? Seriam hormônios que fazem catabolismo. O que é o catabolismo? São hormônios que fazem quebra de moléculas maiores em moléculas menores. E com isso eu libero também ATP. Aqui deu o exemplo, né? Monossacarídeos. Os polissacarídeos se tornam monossacarídeos. Os lipídios se tornam ácidos graxos. Os ácidos nucleicos se tornam nucleotídeos. As proteínas se tornam aminoácidos, porque eu quebro uma proteína de cadeia longa, quebro ela, ou seja, eu tiro, eu destruo essa ligação peptídica das proteínas e vou liberar aminoácidos. A gente já falou sobre isso, por exemplo, na hidrólise, agora há pouco. Lise, não esqueça essa palavrinha. Lise quebra, tá? Beleza? Então a gente pode falar aqui, ó, que o catabolismo, para ter a manutenção da vida, os organismos necessitam de energia, que devem ser obtidos de uma forma constante. Eu tenho aí, ó, meio fototrófico, que é o nome dado aos organismos que vão obter energia a partir da luz solar, certo? E os quimiotróficos, que são nomes dados aos organismos que obtêm energia a partir da oxidação de compostos presentes no meu meio ambiente, ou seja, a partir de processos químicos, oxidação, processos químicos, né? Então, eu tenho aqui os quimiotróficos, como, por exemplo, quimiolitotróficos, a partir de compostos inorgânicos, quimiorganotróficos, a partir de compostos orgânicos, né? A maioria, então, dos organismos vivos são chamados de quimiorganotróficos e obtêm a maior parte dessa massa alimentar de carboidratos, lipídio e proteína, como é o nosso caso. Nosso caso, nós somos quimiorganotróficos. A gente precisa obter através da alimentação. Beleza? É isso que está falando aqui, tá? Falando, voltando na parte do metabolismo, certo, pessoal?
A gente vai ter aqui, ó, a energia contida dos nutrientes, ó, glicídios, lipídios e prótidos ou proteínas. Vai ter uma ação catabólica. Lembra que a gente falou? Catabolismo, eu tenho moléculas maiores são quebradas e formando moléculas menores. Por isso que eu tenho esse produto final aqui, moléculas menores. Já no caso do meu anabolismo, tem moléculas precursoras, ou seja, moléculas menores, ó, aminoácidos, monossacarídeos, ácidos gordos, nucleotídeos, que vão formar o quê? Como vai ter uma junção, eu vou gastar ATP aqui, moléculas maiores, como polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, como a gente tinha falado agora há pouco, certo? E a gente pode lembrar do que é uma coenzima, né? A coenzima, lembra que eu falei com vocês? Que a coenzima ela tem a mesma função da enzima, porém ela não é tão eficiente. Então, olha só, as coenzimas são compostos orgânicos, proteínas, né? Que facilitam a ação das enzimas e podem se ligar temporariamente ou permanentemente a uma enzima. Inclusive, as duas podem atuar juntas. A gente falou sobre isso já, né? As coenzimas podem catalisar as reações, mas de um modo não tão eficaz quando estão ligadas a uma enzima. Isso é importante. Ou seja, a coenzima ela não é tão eficaz quanto uma enzima. Lembra que eu falei de limitação enzimática, que é o quê? Acelerar uma reação e, com isso, também eu gastar menos energia para poder fazer essa, né, partir, né? Partir, na verdade, não, seria o quê? Acelerar essa ação. Essa ação o quê? Ação da enzima. Ela vai acelerar o metabolismo e vai gastar menos energia. Vai economizar na energia. Isso é importantíssimo, né? Para a funcionalidade do nosso corpo. Beleza? Certo? Aqui tem um exemplo brevemente, né? Que a gente pode tomar por exemplo. Eu tenho carboidratos, lipídios e proteínas. Vai sofrer ação de coenzimas oxidativas e ação de coenzimas redutivas. Então, olha só, ó, a partir da alimentação, queremos obter o gás carbônico por meio de transformações dos alimentos em tantos em prótons quanto em elétrons, que são cargas positivas e negativas, né? Positivas e negativas, presentes na moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas, vão ser transferidos para outras moléculas, além dessas daqui, no nosso, né? Espalhadas ali. Vai ter ação quem? Dessas coenzimas que vão fazer a oxidação. Essas coenzimas que vão fazer a oxidação, elas vão receber elétrons, certo? E esse elétron vão passar para o estado reduzido, ou seja, com a ação das coenzimas reduzidas. E depois elas vão sofrer a ação novamente de uma oxidação, vão fazer parte desse mecanismo. E com isso, ela vai acabar sendo reduzida novamente e vai ter ação de novo de quem? Do prótons e dos elétrons, que são aqueles cargas que atuam, os íons que atuam, e vão formando a água no final, certo? Vou formar minha água no final aqui, beleza? Então, essa última recepção de elétron é feita através de quê? Do oxigênio. Esse oxigênio vai possibilitar que as coenzimas que foram reduzidas voltem a ficar o quê? Oxidadas novamente. E continuam a pegar esses elétrons, essas cargas negativas, vindo de moléculas de alimento. E com isso vai manter constante alguns estágios. E com isso vai ativar outros, tá? Como, por exemplo, quando a gente faz ação respiratória a nível celular. Então, eu estou falando de catabolismo de organismos aeróbicos. São organismos que precisam do oxigênio, tá bom? A gente tem aqui a ação de fatores enzimáticos, como o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, que ela o quê? Ela funciona como um aceptor de prótons e elétrons, né? O que é um aceptor, gente? Ela facilita a passagem deles. Então, tem uma estrutura circular deformada por uma estrutura oxidada da molécula do FAD,
e ele vai receber esses prótons e elétrons, certo? E também, no final, ele vai transformar em forma reduzida, que é o FADH2. A ideia é transformar no final na forma reduzida, que é o FADH2, beleza? E outro exemplo dos cofatores, né, da forma reduzida, o NAD+, pois ele tem uma carga positiva nesse nitrogênio, e uma forma reduzida ele vai ganhar 2 elétrons, um neutraliza e outro vem com átomo de hidrogênio e próton do próprio átomo de hidrogênio. Ou seja, eu quero dizer com isso, né? Um vai reduzir, né? Um vai neutralizar e o outro vem do próprio átomo proveniente do hidrogênio, tá? Pra vocês terem uma noção. Aqui a gente já falou, né? É interessante porque olha aqui que interessante, ó. O catabolismo de organismos aeróbios, ó, toma um alimento mais de oxigênio, você vai queimar esses alimentos fazendo oxidação até o gás carbônico e água. Isso vem de uma origem proteica. Além do carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente tem o grupo amina, que é o NH2. Essa amina, ela também vai ser excretada. E essa excreção dessa amina vai depender do quê? Em qual organismo que ela está localizada. Com o quê? Relacionado à nossa respiração aeróbica, certo? Então, tudo isso ajuda o quê? Na síntese da minha molécula de ATP, ou seja, na minha formação da minha molécula de ATP, que é a forma como os organismos acabam armazenando essa energia, importantíssimo, a geração de ATP, que vai ser transferido para outras moléculas que vão possibilitar reações metabólicas. Ou seja, eu preciso de energia para fazer a reação metabólica, tá? Então, ela vai transferir energia para os diferentes eventos celulares, viabilizando o nosso metabolismo, certo? Então, igual aqui, ó, a adenosina de fosfato mais o fosfato. Como eu vou fazer essa quebra, eu vou gerar a nossa adenosina trifosfato, certo? Que é importantíssimo para o gasto de energia, né? Para a utilização de energia, a gente utiliza dela, tá bom, pessoal? Beleza? Então, a gente tem a questão aqui do catabolismo dos carboidratos, que vai ser referente aos polissacarídeos. Lembra que a gente falou? Polissacarídeos é o quê? São os açúcares. Polissacarídeos varia de quê? De 11 ou mais sacarídeos, 11 ou mais açúcares. Oligosacarídeos varia de 2 a 10, ação de 2 a 10 monossacarídeos. Eles vão ser clivados. O que é clivados? Quebrados até as suas formas monoméricas ou formas monossacarídicas, tá? No caso dos carboidratos. Lá no trato digestório, eles vão ser absorvidos pelo organismo e a fim de atingir as células. O monossacarídeo mais abundante é a glicose, já que a mais da metade da ingestão de açúcares é representada por amido, que é um polímero de glicose. Beleza? Então, a glicose que chega às células vão ser degradadas, vão ser quebradas, lisadas, num processo denominado glicólise, que quebra a molécula de glicose, que são 6 carbonos em 2 moléculas de piruvato. E com isso, eu vou dividir 3 carbonos de cada. Então, são 10 reações que ocorrem no citoplasma da célula. Beleza? E aqui eu tenho o meu catabolismo de lipídio, que eu tenho uma reserva lipídica dos mamíferos. Importante aqui, ó, eu tenho o triacilglicerídeos, ou triglicérides, que são armazenados no tecido adiposo, chamado de tecido adiposo branco, ou simplesmente tecido adiposo. Esses triglicerídeos, eles podem representar 95% do volume adiposo, em geral, e cerca de 20% do nosso peso corporal é referente aos triglicerídeos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, degradação se dá através do controle hormonal, como, por exemplo, os esteroides, né? Em função da demanda energética dos adipócitos, os triglicérides são degradados a partir de quê? Dos ácidos graxos e formando ácidos graxos, na verdade, perdão, e glicerol. Então, os triglicérides são obtidos diretamente da dieta, são transportados pelos quimiocrons por
VLDL e hidrolisados ácidos graxos, glicerol, através da lipase lipoproteica. Beleza? O que é importante aqui, pessoal, para vocês souberem, é o quê? A importância que tem, aqui, ó, os triglicerídeos, que é 95% do volume de adipócitos, que é muita coisa, quase 100%, e cerca de 20% do peso corporal. E lembrar que, olha aqui, ó, função energética, através dos triglicerídeos que vão ser degradados, formando quem? Ácidos graxos e glicerol. Isso aqui é importantíssimo vocês lembrarem. Beleza? Aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, triglicerídeos, tá? Ação de uma enzima. Olha aí, a lipase, triglicerídeos adiposo, vai quebrar e vai formar um diglicerídeo. Eu tenho a lipase hormonal sensível, que vai quebrar e vai formar um monoglicerídeo. Esse monoglicerídeo vai sofrer ação enzimática, certo? Formar ácido graxo 3, mais o glicerol. Então, tudo isso aqui são quebras que vão acontecer através da ação dessas enzimas aqui. No caso aqui da lipase monoaciglicerol. Só para vocês terem uma ideia como é que faz essa degradação do triglicerídeo. Beleza? Tá? E, pessoal, por enquanto, nós vamos parar por aqui, né? O nosso próximo encontro, nós iremos terminar o restante dessa aula. Iremos entrar, depois de terminar a explicação dessa aula, nós vamos entrar numa nova aula, beleza? Tá? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, beleza? Para tirar as dúvidas e para a gente conseguir esclarecer algo a mais, tá? Eu sei que ficou agora bem rápido essa aula, 42 minutinhos, porém, como não teve perguntas aqui, né? O legal é que vai ficar gravado e eu posso esclarecer essa dúvida com vocês. Eu não gravei muita coisa também, para não ficar muito conteúdo, e eu sei que a disciplina é um pouco mais complexa, né? Mas vocês vão conseguir entender isso melhor e a gente pode debater. E eu passei um trabalho para vocês também, para vocês já poderem estudarem, pesquisarem, para que isso fique mais claro para vocês também e a gente possa fluir isso melhor, esse entendimento. Beleza, pessoal? Olha, desejo a vocês um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, gente. Até!